para que reflitamos, nesse sentido, quais danças já estão entre nós e estão sendo pouco vistas, ou até mesmo negadas, silenciadas, necrosadas. Seguimos interrogando: onde estão os corpos negros, LGBTQIA+, os povos indígenas, os deficientes, o corpo periférico, não só nas danças de agora, nem naquelas que supostamente virão, mas nas próprias narrativas da história da dança que a gente vem contando. Quais danças vão viver impondo sobre outras, como forma de atestar soberania, a sentença de morrer? Quais corpos podem dançar? Isso também é sobre necropolítica? Por fim, vale registrar novamente: eu me sinto confortável e feliz em introduzir este debate, que aqui se seguirá com os meus colegas, meus companheiros, companheiras, companheiros. Do meu lugar, corpo negro, gay, oriundo da periferia de Salvador e de seus grupos de dança, tenho aprendido que insurgência e protagonismo, no nosso caso, não se fazem de forma solitária. É acionamento de força coletiva. Sejam bem-vindos à mesa Dança, Necropolítica e Pandemia. Para começar, nós vamos iniciar, obrigado, companheiros, com a nossa querida Estela Lapone, performer e videoartista, tem como foco de pesquisa o discurso cênico do corpo com deficiência, o relacional com o público, o trânsito entre as linguagens cênicas e visuais. Fique à vontade, Estela. Olá, bom dia. Muito obrigada por esse convite. Fico muito feliz e honrada a participar desse congresso tão importante uma discussão dessas, né, nessa mesa. Eu queria começar lendo. Estão me ouvindo bem? Então, né? Obrigada. Saúdo a todos os meus antepassados não genéticos, que foram largados à sorte, que foram sacrificados, que foram amaldiçoados por um Deus inexistente, que foram enaltecidos em algum momento pífio em alguma cultura antiga, que foram enfiados em porões, que foram apagados, que se tornaram inexistentes, que tiveram seus corpos seres usados para testes por pesquisas maléficas que se diziam científicas, que foram sumariamente aniquilados, que tiveram suas existências desumanizadas, que foram desincorporados, que foram transformados em objeto, coisificados, que foram trancafiados, institucionalizados, isolados, proibidos, que são até hoje esquecidos, até mesmo por aqueles que se dizem marcados em sociedade, que são constantemente alvo de ódio, que são sinônimo de vergonha, que são diariamente julgados por serem o que são diariamente desviados nas ruas, que são exemplo daquilo do que não se pode ser, que são a mira de projetos políticos de destituição do direito à existência, do direito de ir e vir, do direito à fala, do direito à autonomia, do direito ao conhecimento, do direito ao trabalho, do direito à criação, do direito. Minha mais absoluta gratidão a todos esses seres. E peço licença para continuar a luta de afirmar e confirmar a existência de nossos corpos que insistem em nomear como impossíveis. E, mais uma vez, nos reafirmando corpo intruso, invertendo os sentidos, desrespeitando os limites que nos são impostos, rasgando as fronteiras, revertendo os significados, destabuzando os nossos corpos, causando fissuras para arruinar o que chamam de
normal, calando as bocas maledicentes. Somos Torre de Babel, nos reafirmamos possíveis. Nos reafirmamos existentes. Nos reafirmamos vivos. Nos reafirmamos aqui agora. Nos reafirmamos amanhã, no futuro. Tudo que não está convidado, está fora de contexto, não nos damos conta, te tira do centro, desarticula o cotidiano, causa atração e temor, é feio, é frágil, é estranho, no entanto pode ser alegre, engraçado e ter certa delicadeza, me pertence. E a tudo isso eu nomeio corpo intruso. Olá, bom dia, eu sou Zuleika Brito. Eu iniciei essa fala saudando os meus ancestrais que não tiveram uma história bonita. E que hoje eu e os meus sentimos a necessidade de criar novas narrativas propositivas, para que sejamos vistos de outras formas, das formas como nós queremos, e não como querem que nos sejam vistos. Corpo Intruso é uma proposta pós-abissal que eu começo a desenvolver em 2009. Aliás, eu descubro em 2009 na Itália e começo a desenvolver em um master em Madrid, em que eu começo a colocar em prática o que é corpo intruso, a me indagar o que é corpo intruso, o que vem a ser o corpo intruso. Até então, para mim, aparecia como estar imigrante, que era a situação em que eu estava, até que eu começo a perceber que era esse estar pessoa com deficiência. E tudo num movimento de caleidoscópio, de percepção de todas as periferias corporais, de todas as existências que são lidas como periféricas. Em 2012, eu faço a especialização no curso de dança da UFBA, a especialização em estudos contemporâneos de dança, em que eu começo a desenvolver mais conceitualmente a partir da colonialidade e a decolonialidade de Boaventura Souza Santos, e eu encontro em Corpo Intruso e com Boaventura Souza Santos uma proposta pós-abissal, que propõe um encontro simultâneo, contemporâneo dos saberes, uma modificação dos saberes. Enquanto esse corpo continuar sendo visto como um corpo impossível, como um corpo eternamente amaldiçoado por Deus, inexistente, proibido, e não como um produtor de saber, a gente não consegue avançar. Acredito que a presença do Edu O como professor de dança da escola de dança seja extremamente por si só, uma presença pós-abissal, que desconstrói os padrões, desconstrói os saberes. E só que esse saber ele só pode ser acolhido se houver uma transformação do saber antigo. Em Corpo Intruso, eu proponho a afirmação das palavras que são como xingamento, para uma transformação, uma criação de fissuras, porque só criando fissuras é que a gente consegue desestabilizar esse sistema e desobedecer. Eu acredito que há que ser eternamente desobediente desse sistema, enquanto ele continuar insistindo em ser
o predominante, o homogêneo. Não somos todos iguais. Ninguém é igual. Todos nós somos diferentes. É esse direito que eu batalho na arte, para que o trabalho do artista com deficiência seja reconhecido como um produtor de conhecimento, de saber, de criação, de potência. Isso tudo vem do meu saber de existência, de experiência, não é do livro. Claro que os livros, os textos, os conhecimentos mais antigos, eles são referência para a gente conseguir nomear e para que a gente consiga ser entendido. Mas a experiência que a gente tem na pele não tem conhecimento teórico que dê conta, que abarque, por conta dessa pele que absorve toda a violência. E como traduzir essa violência em arte e poesia? Então, o que eu busco fazer no trabalho e com Profanação, que é o curta que a gente ia passar, é explicitar essa potência, explicitar aquilo que não se quer ver, que é o corpo com deficiência, é a sua sensualidade, a sua sexualidade, o seu poder de criação, a sua beleza, a sua provocação, para que a gente consiga voltar a ser humano novamente, explicitando também todos esses tabus que geram quando os nossos corpos se encontram com os corpos ditos como normativos. As dúvidas, as questões, os questionamentos, as indagações, como se nada do que a gente fizesse fosse possível. Eu explicito, destabuzo, né? Eu vou criando destabu, eu vou abrindo essa caixa de Pandora. O meu objetivo como artista é abrir a caixa de Pandora da deficiência, para que a gente olhe para ela como algo possível e futuro. Porque se tivermos todos a sorte de envelhecer, seremos todos défis. Porque uma hora o corpo ele não enxerga mais, ele não ouve mais, ele não anda mais com as próprias pernas. O que resta é o saber de si, conhecimento de si, a memória. É nesse saber de si que eu insisto no meu estado de contramão para continuar criando e criando proposições positivas que tragam luz a essa sombra que está o corpo com deficiência até hoje. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos esses ancestrais que se sacrificaram para poder a gente hoje, mesmo ainda com um facão na mão, poder abrir a picada do conhecimento da nossa existência. O corpo intruso, eu encontro o primeiro respaldo teórico no texto O Intruso, do Jean-Luc Nancy, em que ele reflete sobre a sua própria existência, sobre o direito de existir por 50 anos e, de repente, trocar esse coração de 50 anos, que teria uma validade de 50 anos, e poder trocar por um outro coração. Isso me faz pensar ainda de novo e reafirmar sobre essa insistência de existir, mesmo que não queiram que eu exista. Continuar criando, mesmo que ainda achem que eu não posso criar. E realmente, eu não crio mais como eu criava antigamente. Os meus atravessamentos são outros hoje. Mas eu acredito que
se a gente não se reinventar, e como todos nós estamos tendo que nos reinventar, o coronavírus é um grande corpo intruso que está desestabilizando todo o sistema, e mesmo assim, insistem em dizer que nós estamos a viver o novo normal. Eu não entendo isso. O que é o novo normal? O que é normal? Quem disse que o que a gente vivia antes do coronavírus, ou o período pré-pandêmico, para ficar mais bonito, era normal? O que é o normal? É ser assassinado? É ser invisibilizado? É não estar? É seguir uma realidade que é ditada por uma heterocis normatividade branca bípede? E a gente vai criar o novo em cima de um normal que é naturalizado e que nada de normal tem. O corpo intruso ele só faz sentido se ele transformar o ambiente. Ele só faz sentido se ele chegar e criar fissuras e realmente desestabilizar o sistema com C. Se ele não desestabilizar, ele vai permanecer corpo intruso. E não vai transformar absolutamente nada. Vai continuar tudo normal. Mas que normal é esse? Eu tenho sentido muita necessidade de encontrar pares que pensem nessa transformação. Quais são as proposições? Porque agora tudo está vindo à tona, né? Tudo que era invisível, entre aspas, está se tornando claramente visível. As sombras estão todas sendo iluminadas. E o que a gente faz com isso tudo? A gente continua no novo normal? Eu tô fora. Me inclua fora dessa. Eu não quero o novo normal. Eu quero o novo. Mas não normal. Obrigada. Obrigado, Estela, pelas reflexões, sobretudo por tudo que você chama atenção quando fala sobre o corpo intruso e sobre esse novo normal. Aproveito a sua fala, que fez menção ao colega professor Edu, que está aqui também já no chat, para saudar Edu, e nós seguimos, nos veremos daqui a pouco no bloco das perguntas ao final dessa exposição. Obrigado. Agora, a gente vai ter o prazer de escutar, obrigado, companheiros, com a nossa querida Estela Lapone, performer e videoartista, tem como foco de pesquisa o discurso cênico do corpo com deficiência, o relacional com o público, o trânsito entre as linguagens cênicas e visuais. Fique à vontade, Estela. Olá, bom dia. Muito obrigada por esse convite. Fico muito feliz e honrada a participar desse congresso tão importante uma discussão dessas, né, nessa mesa. Eu queria começar lendo. Estão me ouvindo bem? Então, né? Obrigada. Saúdo a todos os meus antepassados não genéticos, que foram largados à sorte, que foram sacrificados, que foram amaldiçoados por um Deus inexistente, que foram enaltecidos em algum momento pífio em alguma cultura antiga,
que foram enfiados em porões, que foram apagados, que se tornaram inexistentes, que tiveram seus corpos seres usados para testes por pesquisas maléficas que se diziam científicas, que foram sumariamente aniquilados, que tiveram suas existências desumanizadas, que foram desincorporados, que foram transformados em objeto, coisificados, que foram trancafiados, institucionalizados, isolados, proibidos, que são até hoje esquecidos, até mesmo por aqueles que se dizem marcados em sociedade, que são constantemente alvo de ódio, que são sinônimo de vergonha, que são diariamente julgados por serem o que são diariamente desviados nas ruas, que são exemplo daquilo do que não se pode ser, que são a mira de projetos políticos de destituição do direito à existência, do direito de ir e vir, do direito à fala, do direito à autonomia, do direito ao conhecimento, do direito ao trabalho, do direito à criação, do direito. Minha mais absoluta gratidão a todos esses seres. E peço licença para continuar a luta de afirmar e confirmar a existência de nossos corpos que insistem em nomear como impossíveis. E, mais uma vez, nos reafirmando corpo intruso, invertendo os sentidos, desrespeitando os limites que nos são impostos, rasgando as fronteiras, revertendo os significados, destabuzando os nossos corpos, causando fissuras para arruinar o que chamam de normal, calando as bocas maledicentes. Somos Torre de Babel, nos reafirmamos possíveis, nos reafirmamos existentes, nos reafirmamos vivos, nos reafirmamos aqui agora, nos reafirmamos amanhã, no futuro. Tudo que não está convidado, está fora de contexto, não nos damos conta, te tira do centro, desarticula o cotidiano, causa atração e temor, é feio, é frágil, é estranho, no entanto pode ser alegre, engraçado e ter certa delicadeza, me pertence. E a tudo isso eu nomeio corpo intruso. Olá, bom dia, eu sou Zuleika Brite.